Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos estar dando continuidade nos sinais que João relata no seu livro, na sua epístola, que tem o objetivo de mostrar para nós, revelar para nós que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e isso sendo revelado aos nossos corações, nós possamos crer nele para ter vida em seu nome. Nós já falamos sobre o primeiro sinal que Jesus realizou quando esteve aqui, com o objetivo de revelar ali aos homens que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que foi o sinal ali nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. E aquele sinal ali é uma figura, que representa a nova aliança que Deus nos fez conosco através do sangue do seu Filho. Quando Jesus transforma ali a água em sangue, ali Jesus estava anunciando esta nova aliança, esse evangelho, que é o evangelho de Deus para a nossa salvação. E hoje nós vamos estar meditando no segundo sinal que Jesus realizou para que pudéssemos crer que ele é o Cristo. João, capítulo 4, versículos 43 até o 54. João, capítulo 4, no versículos 43 até os 54. Mas antes de ler, vamos estar mais uma vez orando ao Pai. Paizinho querido, mais uma vez, em o nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração quebrantado e contrito diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa boa, se não vier do Senhor. Se não vier, ó Deus, do Senhor, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do alto, para nós. Então somos dependentes dessa dádiva do Senhor para nós nesse dia. Somos, ó Deus, necessitados desse alimento espiritual. Ó Deus, para fortalecer, Senhor, o nosso espírito. Ó Deus, e também está, ó Deus, tratando com a nossa alma. Ó Deus, santificando, Senhor, a cada dia as nossas vidas pela Tua palavra. Te peço, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, esteja usando a minha vida, Senhor, meus lábios, Senhor, a minha mente, o meu coração, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, para, ó Deus, repartir aquilo que o Senhor já tem, ó Deus, falado ao meu coração, tem me ensinado, tem me redarguido, tem me instruído, Senhor, para que eu pudesse, Senhor, estar habilitado para realizar toda a boa obra que o Senhor já preparou para nós em Cristo Jesus. Dá, ó Deus, intrepidez e ousadia pelo Teu Espírito Santo para falar, ó Deus, a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, ó Deus, me use, que o Teu Espírito, ó Deus, fale cada coração que o Senhor mesmo atraiu aqui nesta noite, para ouvir a Tua voz, que eles ouçam a Tua voz, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, e coração quebrantado para receber a Tua palavra como verdade e praticarmos nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Então vamos ler João, capítulo 4, do versículos 43 até o 54. Diz assim a palavra do Senhor. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta
não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. E segunda vez foi Jesus para Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que lhe descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai-te, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela a hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa, e fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para Galiléia. Amém? Como o próprio texto aqui termina dizendo, né? E fez Jesus esse segundo milagre, esse segundo sinal, quando ia da Judéia para a Galiléia. Então, esse segundo sinal, esse segundo milagre que Jesus realizou aqui, que foi a cura dessa criança enferma, ele tem o objetivo de revelar para nós, irmãos, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas não somente revelar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que pode fazer todas as coisas, mas Ele quer revelar para que nós possamos crer no nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus, irmãos, que nós vamos desfrutar de toda a vida eterna e toda a vida abundante que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Enquanto eu estava meditando nesse texto, Deus foi revelando muitas coisas para mim, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é apta para ensinar. Antes de nós chegarmos no milagre, nós vamos ver e repartir com os irmãos tudo que Deus falou comigo em todo o contexto aqui, para que Jesus pudesse realizar aquele milagre. E a primeira coisa, irmãos, que Deus tratou comigo aqui, me revelou através desse texto, está no versículo 43 e 44, onde diz que Jesus partiu para a Galiléia. Jesus partiu para a Galiléia. Interessante, versículo 43 diz: Jesus foi para a Galiléia. Mas no versículo 44, ele parece que está até uma frase fora de contexto. E partiu Jesus para a Galiléia, e no 44 ele diz: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus foi para a Galiléia, por quê? João descreve, porque foi necessário que Jesus fosse para a Galiléia. Por que foi necessário
que Jesus passasse por Samaria. O próprio texto, e João mesmo, revela para nós que Jesus foi para a Galileia porque ali aonde ele estava era a sua terra. Era o lugar aonde ele tinha nascido. E depois nós vamos ler alguns textos que vão enfatizar isso para nós. O profeta não tem honra na sua própria casa. Por isso foi necessário que Jesus fosse para a Galileia. E quando nós vemos quem são os galileus, nós vamos entender o porquê Jesus foi para lá. Então Jesus foi para a Galileia porque aonde ele estava, da onde ele estava vindo, Jesus tinha saído da Judéia para ir para a Galileia. Por quê? Porque na Judéia Jesus havia sido desprezado. Na Judéia Jesus havia sido rejeitado. E então Jesus sai da Judéia para ir para a Galileia. E nesse caminho da Judéia para a Galileia, aí tem o início do capítulo 4, Jesus passa por Samaria. Jesus passa por Samaria, porque Samaria estava no caminho da Galileia. Então o profeta não tem honra na sua própria casa. Quantas vezes, irmãos, se foi isso que Deus falou comigo? Quantas vezes nós estamos buscando pessoas, ou pastores, ou líderes, que possam ter algum reconhecimento diante dos homens, para que nós possamos também reconhecê-lo e começar a admirá-lo. Nós temos uma tendência de não valorizar as pessoas que muitas vezes Deus tem colocado no nosso meio, tem colocado na nossa vida para ser um profeta de Deus para nós, para trazer a palavra de Deus para as nossas vidas. E isso é muito comum, irmãos, acontecer nas igrejas. Pastor Nani certamente passou por essa experiência, talvez. Talvez por muitos anos está pregando na igreja, pregando o evangelho, anunciando uma palavra, talvez de exortação, de correção, de ânimo para a igreja. E parece que a igreja não ouve. Parece que a igreja não recebe. Aí de repente vem alguém para pregar. E aí prega a mesma palavra. E aí todo mundo fica, olha, Deus falou conosco. Olha, esse é um homem de Deus, olha quanta revelação. Mas muitas vezes Deus já tem revelado para nós a sua vontade, a sua palavra. Mas nós estamos com nossos ouvidos, o nosso coração endurecido e não temos recebido a palavra que Deus tem dado para nós. E foi por isso que Jesus diz aqui, o texto nos diz que Jesus saiu da Galileia, da Judéia e foi para a Galileia, porque as pessoas ali, quando olhavam para ele, vamos ler o texto, nós vamos entender esse contexto aqui. Abre aí em Mateus capítulo 13, nós vamos ver esse contexto aqui do profeta não ter honra na sua própria casa. Versículos 54 até o 58. Diz assim: e chegando à sua pátria, está se referindo aqui a Jesus. Vamos ler o 53 para ver o contexto. E aconteceu que Jesus,
concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E aqui tem as consequências de quando nós não damos ouvidos à palavra que Deus tem dado aos nossos corações. Quando nós nos ouvimos o profeta que muitas vezes Deus tem levantado no nosso meio para trazer a revelação da palavra de Deus. Olha o que diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nós muitas vezes ficamos olhando para os homens, ficamos olhando para o título, ficamos olhando muitas vezes para a forma de falar, para o conhecimento talvez teológico. Se fala o grego, se tem conhecimento do hebraico. Diz que ali, quando Jesus estava ali ensinando, antes deles olhar aquilo que Jesus ensinava e os sinais que Jesus estava fazendo, diz o texto que eles ficaram olhando: não, mas quem é esse? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Olha, seus irmãos não são homens comuns que estão no meio de nós? Então, como que pode ele estar falando essas coisas? Como que pode ele fazer essas maravilhas? Irmãos, essa é uma realidade que aconteceu lá e muitas vezes acontece no nosso meio. Ficamos atrás de homens. Valorizamos muitas vezes o conhecimento teológico, conhecimento de línguas, mas muitas vezes Deus está nos falando de uma forma tão simples e nós não temos dado ouvidos à voz do Senhor, porque nosso coração está incrédulo. Nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos atentos à palavra do Senhor, mas estamos olhando para os homens. Por isso Jesus disse: o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa, na sua própria terra. Por isso ele diz: eles se escandalizavam nele, né? Não dele, se escandalizavam nele. Se escandalizavam nele. Jesus não, por isso a Bíblia diz que ele não tinha aparência, nem formosura, nada que pudesse atrair a atenção daquelas pessoas, e por isso era desprezado, foi rejeitado. E muitas vezes nós estamos caindo no mesmo erro. O texto diz: se escandalizavam nele e não fez ali maravilhas por causa da incredulidade dele. Muitas vezes a incredulidade, irmãos, está no nosso coração, porque nós não temos dado ouvidos à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente senta nesse banco e quer ouvir os homens. O que os homens têm para nos dizer? O povo de Israel fez isso com Deus. Quando disse para Moisés: Moisés, que o Senhor não fale conosco, porque quando o Senhor fala, a gente vê trovão, a gente vê relâmpago, a gente vê a coisa fumejando lá. Não, isso nos causa medo. Você fala conosco, não, Senhor. Às vezes a gente quer ouvir os homens, e a Bíblia nos exorta e diz que nos últimos tempos, irmãos, nos últimos tempos, os homens vão buscar, por não suportar a sã doutrina, vão estar buscando homens que vão estar pregando aquilo que eles querem ouvir.
vão estar buscando homens que pregam aquilo que eles querem ouvir. Temos que tomar cuidado, irmãos, para que nós não estejamos desprezando aqueles que Deus tem colocado no nosso meio, como profetas de Deus, para trazer uma palavra talvez de correção, de exortação aos nossos corações. A incredulidade, irmãos, vem quando nós deixamos de crer na palavra de Cristo, ficamos olhando para nós mesmos, olhando para os homens, olhando para as circunstâncias. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, por isso o escritor aos Hebreus diz, olha, olhando firmemente para Jesus, ele fala ali no capítulo 11 sobre a fé, e no capítulo 12 ele fala para nós deixarmos todo o embaraço e olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que as pessoas aqui estavam desprezando. Estavam desprezando Jesus. Queriam as bênçãos, mas não queriam Jesus. Recebiam as curas, os milagres, mas não reconheciam Jesus nas suas vidas. Abra também a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Versículo 1 até o 6. Diz assim, Marcos 6, 1 a 6. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Presta atenção, onde que Jesus chegou? À sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. O profeta não tem honra na sua própria casa. Foi a primeira coisa que Deus me chamou a atenção. Eu tenho valorizado, eu tenho estado atento aos profetas que Deus tem colocado na minha vida para trazer a palavra de Deus. Será que eu não tenho agido também como esses homens? Tenho olhado para a aparência, tenho olhado para as circunstâncias, e por causa disso tenho desprezado a palavra da salvação que Deus tem me trazido? Então esse foi o primeiro tratamento que Deus fez comigo aqui, irmãos. Para que nós possamos valorizar aqueles que Deus tem levantado no nosso meio como profeta. Esse é o profeta que Deus tem levantado no nosso meio. Nós temos que ouvir os profetas, irmãos. Há uma tendência muito nossa de querer desprezar. Desprezar talvez pela idade, desprezar talvez falta de sabedoria em expressar a palavra, de eloquência, não sabedoria, mas de eloquência. E aí nosso coração se fecha. E a gente não recebe a palavra. Aqui o texto diz que o coração daquele povo se fechou, se endureceu, porque eles
estava olhando para Jesus, não como filho de Deus, mas como o carpinteiro. Como que pode esse carpinteiro ter essa sabedoria e fazer esses sinais? E diz que ali muitos deixaram de receber a bênção do Senhor, porque estavam olhando para o som, para a aparência, não está olhando para o Senhor. Segundo aspecto, irmãos, que esse texto ali nos ensina, está no versículo 45. Diz: os galileus o receberam. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam. Diz o texto: porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém no dia da festa, porque eles também tinham ido à festa. Uns estavam lá também com Jesus na festa, viram os sinais que ele fez, mas não o receberam. Os galileus que estavam lá também viram os sinais que ele fez, e quando Jesus foi para o meio deles, eles o receberam. Os galileus os receberam. Quem são os galileus? Abra sua Bíblia, em Mateus também, capítulo 4. Quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de lá João capítulo 1 mesmo, pode abrir Mateus, eu vou só citar João 1, versículo 6 em diante, quando o texto diz ali que, no versículo 10, que vai dizer, ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Muitas vezes Deus tem vindo e tem falado conosco, mas a incredulidade no nosso coração tem impedido que essa palavra opere nas nossas vidas, para cumprir os propósitos de Deus. E quando nós rejeitamos, irmãos, essa palavra, como aqui os seus o rejeitaram, essa palavra é lançada também para outros, e aqueles que a recebem, e recebem Jesus Cristo, a Bíblia diz, Deus os torna filhos de Deus. Você recebe o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eles não creram no nome de Jesus, porque Jesus era o carpinteiro. Jesus era o carpinteiro. Mas esse Jesus que era o carpinteiro, João testifica para nós, esse Jesus que era o carpinteiro, nós vimos que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo encarnado, que ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus sobre ele. Nós vimos o Espírito descer sobre ele. Nós vimos uma voz testificar do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria. Os galileus o receberam. E quem eram os galileus? Mateus capítulo 4 diz, versículo 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e deixando Nazaré, que era a sua cidade, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima,
nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-lhe. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-lhe. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém e da além do Jordão. Então, quem eram os galileus? Era o povo ímpio, era o povo que, como diz o texto aqui, que estava sentado nas regiões da sombra da morte. Mas esse povo viu a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitas vezes Deus tem trazido a luz de Cristo para as nossas vidas, mas nós temos rejeitado a luz. Temos rejeitado a luz. E o texto vai dizer lá em João 3, por quê? Porque as obras são más. As obras são más. Quando nossas obras, irmãos, não estão feitas em Cristo Jesus, não estão feitas segundo a palavra de Deus, então, irmãos, nós não podemos ver a Deus. Nós não podemos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações, porque o pecado nos afasta de Deus. Nosso pecado nos afasta de Deus. Isaías vai dizer: os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, para que eu não vos abençoe. O povo viu Jesus, mas não creu. Incredulidade é pecado, e pecado impede de Deus nos abençoar. Mas o texto diz aqui que os galileus receberam Jesus, e por eles terem recebido Jesus, Jesus então pregou o evangelho para eles. Eles creram. Não somente creram em Jesus como Cristo, mas ali Jesus realizou muitos milagres. Muitos milagres. Muitos milagres. Muitos milagres. Quantas vezes, irmãos, nós temos deixado de receber os benefícios das bênçãos de Cristo nas nossas vidas, porque nós temos rejeitado a sua palavra. Temos rejeitado aquele que é a vida eterna, que é Cristo Jesus. Quando nós olhamos aqui para esse texto, o capítulo 4 mesmo de João, nós vemos aqui também o exemplo dos samaritanos. Os samaritanos eram pessoas que, para o povo judeu, era um povo ímpio. É um povo que não fazia parte da nação judaica. E estar com eles, quando eles conversavam, estavam com eles estavam se contaminando. E por isso eles nem conversavam com os samaritanos. Mas Jesus, quando passa por Samaria, Jesus vê ali uma mulher naquele poço tirando água, Jesus começa a conversar com ela. E ela se admira e fala: como? Sendo tu judeus, pede água para mim, uma samaritana. E ali Jesus começa um diálogo com aquela mulher ímpia, que
que estava nas trevas. E Jesus revela para ela a pessoa do Salvador. Essa mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria e Ele te daria da água da vida. E essa água no teu interior, ela vai fluir para a vida eterna. Ela vai fluir para a vida eterna. E aí Jesus, aquela mulher disse, Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede. E Jesus disse, eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca terá sede. Os galileus receberam esta água da vida. Os galileus quiseram deste pão da vida que é Jesus. E por isso, aqui no versículo 42, fala também do samaritano, diz, versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Por que João diz que ele escreveu, falou sobre os sinais? Esses sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenhas vida em seu nome. Os samaritanos, quando Jesus esteve no meio deles, eles receberam também. E quando eles receberam, eles ouviram de Jesus esta palavra, esse evangelho da salvação. E por isso ele diz aqui, já não é mais pelo que vocês disseram a respeito dele, mas agora é porque nós mesmo temos ouvido. E agora nós sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Os galileus o receberam. E nós? O que nós temos feito com Jesus? Será que nós temos recebido cada dia Jesus nas nossas vidas? Nós recebemos Jesus, irmãos, nas nossas vidas quando nós recebemos a palavra dele, que é pregada aos nossos corações. Quando nós recebemos a palavra de Cristo, nós estamos recebendo a própria pessoa de Cristo, porque ele é o Verbo encarnado. Quando diz aqui que os galileus o receberam, que os samaritanos o receberam, junto com receber Jesus, eles receberam também essa fé, para crer nele como Cristo, o Salvador. E é isso que Jesus, que Deus quer que nós recebamos. Essa fé em Jesus, não baseada em milagres, não baseada naquilo que Ele pode nos oferecer, mas Ele quer que nós o recebemos, para que Ele possa viver em nós, Ele possa habitar em nós, Ele possa governar as nossas vidas, Ele possa ser Senhor das nossas vidas. É assim que Deus quer que nós o recebemos. Então por isso os galileus o receberam, porque também viram os sinais. E é por isso que Jesus vai dizer aqui, na continuação do texto, para aquele homem, quando aquele oficial vai dizer para Jesus, Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa porque o meu filho está doente, está quase morrendo, eu preciso que o Senhor vá lá para poder curar. Aí Jesus diz para ele, se você não vê sinais,
Não diz o texto ali? Então Jesus disse, se não vires sinais e milagres, você não vai crer. Você quer que eu vou na sua casa, né? Mas eu estou te dizendo, se você não vê sinais e milagres, você não vai crer em mim. Muitas vezes nós somos assim também. Queremos ver o sinal. Queremos ver o milagre. Queremos ver a solução dos problemas. Ah, então agora eu creio. Então agora eu vou obedecer. Então agora eu vou fazer a vontade do Senhor. Mas Jesus disse, bem-aventurado é aqueles que não viram. Mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Muitos viram e creram, mas ele disse, mais bem-aventurados são aqueles que não veem os sinais de Jesus, os milagres, mas creem que Ele é o Filho de Deus. Porque muito mais do que talvez uma bênção, do que um favor de Deus, recebem aquele que tem toda a plenitude das bênçãos, que é a própria vida do Senhor Jesus habitando em nós. Versículo 46 e 47 diz assim: e aqui tem ensinamento muito especial também para nós. Diz assim, versículo 46. Segunda vez foi Jesus para a Galiléia, a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Um oficial do rei que tinha um filho enfermo. Nada na palavra de Deus está aqui por acaso. Por que dizer que ali estava um oficial do rei? Podia dizer, olha, estava ali um homem. Mas diz que não era simplesmente um homem comum. Era um oficial do rei. Um oficial do rei que tinha um filho doente. E foi aí que Deus trabalhou no meu coração. Na atitude desse homem. Quando eu estava meditando nesse texto, irmãos, Deus tratou comigo sobre a nossa responsabilidade como pais. Esse homem era um oficial do rei, certamente tinha a seus serviços muitos homens, tinha muitos recursos, tinha autoridade. Poderia muito bem ter dado uma ordem para alguém ir lá buscar Jesus à força, trazer para sua casa, ordenar que curasse o seu filho. Mas ele não fez isso. Apesar da sua posição, apesar da sua autoridade, apesar da sua responsabilidade pela função que ele tinha como ali uma alta autoridade do rei, quando ele se depara com o seu filho enfermo, quase à morte, esse homem para tudo. Esse homem deixa o seu cargo, esse homem deixa a sua casa, esse homem deixa os seus afazeres, porque ele entendeu que naquele momento,
A vida do seu filho era mais importante do que todas as outras coisas que ele estava fazendo. E que se ele não tomasse essa decisão naquele momento, de deixar tudo e estar indo até Jesus, de estar indo buscar socorro para o seu filho certamente teria morrido. E foi isso que Deus me chamou a atenção, da minha responsabilidade, da sua responsabilidade, irmãos, como pai, como mãe, com nossos filhos. Quando Deus, irmãos, nos dá filhos para nós neste mundo, Deus está nos dando, mas não é como eu oro aqui, Deus não nos dá filho para a perdição, mas Deus nos dá filho para a salvação. Mas hoje, irmãos, nós temos fugido da nossa responsabilidade como pai, e esse homem aqui, ele nos ensina, irmãos, que se eu tenho um filho, se Deus me deu um filho, se Deus me deu uma família, se Deus me deu uma esposa, se Deus te deu um esposo, você não pode perder isso que Deus te deu. Você não pode deixar que isso se perca. Porque a vontade do Senhor é que nenhum se perca. Mas nós muitas vezes temos fugido da nossa responsabilidade com nossos filhos, como pais. Muitas vezes nós temos passado para outros a responsabilidade, talvez do ensino para os nossos filhos, de cuidar dos nossos filhos. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, irmãos, para nós que a responsabilidade de cuidar, de proteger, de ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, de ensinar nossos filhos a viver neste mundo, é nossa como pais. E por isso, irmãos, nós temos visto também neste mundo muitos filhos enfermos, doentes, morrendo. Porque os pais têm fugido da responsabilidade, os pais muitas vezes estão ocupados, estão envolvidos nos seus trabalhos, em adquirir bens, em adquirir coisas neste mundo, que não estão percebendo que seus filhos estão doentes, estão enfermos. Algumas semanas atrás, lá no nosso bairro, 2 adolescentes se suicidaram. Filhas, uma é, outra não tenho certeza, mas uma era filho de pessoas cristãs. Ela já tinha tentado o suicídio outras vezes, não conseguiu, e agora consumou. E aí fica aquela questão, onde estão os pais? O que eles estavam fazendo? Será que eles não perceberam que seus filhos estavam enfermos, estavam doentes? Ou talvez até perceberam, mas não deram a atenção necessária, e foi isso que Deus tratou comigo aqui. Olha, esse homem, um alto oficial do rei, quando soube que seu filho estava doente, ele parou tudo e foi em busca do socorro, foi em busca da cura para o seu filho. O que você tem feito, irmãos? O que eu tenho feito em favor dos nossos filhos que estão enfermos? Será que nós temos buscado o Senhor de todo o coração? Ou será que nós temos deixado a vida levar? Onde estão seus filhos?
Você sabe como eles estão? Ou seja, você conversa com seus filhos? Seus filhos têm liberdade para conversar com você, de expor para você os problemas deles? Não podemos fugir da responsabilidade que Deus nos deu como pais. Abra sua Bíblia, irmãos, em Deuteronômio capítulo 6. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Vamos ver desde o 4. Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, ou inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escrevereis nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mas elas também você deve estar falando dessas palavras, inculcando essas palavras aos teus filhos. Interessante que ele não é só falar, é andando com eles, é estando com eles, é deitando com eles, acordando com eles. Você vai estar ensinando. O que tem acontecido hoje, irmãos, na maioria das famílias? Os pais, as mães saem para trabalhar, os filhos estão dormindo. Muitas vezes, quando eles voltam para casa, os filhos já estão dormindo. E eles não têm tido tempo de ensinar os seus filhos, levantando, andando, deitando. O diabo muitas vezes tem lançado sobre nós muitos embaraços, irmãos, para nos distrair, para nos afastar uns dos outros, para que nós não estejamos meditando na palavra do Senhor. E nós precisamos estar vigiando sobre isso. Então aqui, esse pai, quando soube que o seu filho estava doente, quase à morte, então ele tomou uma decisão. O texto diz ali que ele foi de Cafarnaum, ali para Caná da Galileia. A distância aproximadamente, talvez, de 20 a 40 quilômetros distava. Ele deixou tudo e fez essa viagem, quando ouviu falar de Jesus. E nós, como pais, o que nós temos feito, irmãos, para salvar os nossos filhos? Para que eles sejam salvos, na verdade, né? Não somos nós que salvamos, né? Mas para que eles sejam salvos. O que nós temos feito? Felipe está tratando aqui no domingo de manhã sobre batalha espiritual. Batalha espiritual.
Nós estamos, irmãos, numa batalha espiritual. Nossos filhos estão numa batalha espiritual. Muitas vezes nós temos lançado a palavra sobre o coração deles, mas o inimigo também tem lançado seus dados inflamados sobre eles para tirar a palavra do coração deles. E como que nós vamos fazer com que essa palavra possa permanecer? Batalhando com eles, como hoje foi dito, em oração, em súplica. Uma batalha é espiritual. Não é com armas carnais, mas é espiritual, é estando diante de Deus, clamando, intercedendo. Muitas vezes queremos ter debates, né, com nossos filhos, querendo convencer com nossos argumentos, mas a batalha é espiritual. O inimigo está ao derredor buscando quem possa tragar. E nós, como pais, irmãos, temos que tomar uma atitude de lutar pelos nossos filhos, de lutar pela nossa família, de lutar pelo nosso casamento. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é espiritual. Esse homem tinha ali uma luta espiritual ali na sua família. Seu filho estava doente. Mas ele foi aquele que é poderoso para poder fazer um milagre. Jesus Cristo. Não podemos, irmãos, estar indiferentes ao que está acontecendo nos nossos dias, na vida dos jovens, dos nossos filhos. Não podemos ficar indiferentes. Esse oficial nos ensina que, apesar da sua posição social, dos recursos financeiros, quando ele viu seu filho morrendo, ele parou tudo o que estava fazendo e foi em busca daquele que podia salvar o seu filho, Jesus Cristo. E quando ele se encontrou com Jesus, ele se humilhou ali diante do Senhor. Ele confiou em Jesus, ele clamou a Jesus, porque o texto diz lá, ele clamou dizendo, Senhor, vá à minha casa. Eu necessito que o Senhor vá à minha casa. Talvez o que está faltando é esse nosso reconhecimento que nós não podemos, irmãos, mudar a vida dos nossos filhos, tirar eles talvez da situação que eles estão vivendo, mas Jesus pode. E se nós formos a Ele, com o nosso coração quebrantado e contrito, a palavra de Deus diz que Ele não nos despreza, Ele nos recebe, Ele nos ouve e Ele atende aquilo que nós lhe estamos pedindo, porque Ele é um Pai que nos ama e sabe das nossas necessidades. Então, pense nisso. Onde estão os teus filhos? Como eles estão? E o que nós estamos fazendo para que eles possam conhecer a Cristo? Versículo 48. Diz assim, Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Com essas palavras, o que Jesus queria ensinar para aquele homem é que nós não devemos buscar a Cristo, irmãos, por causa dos milagres, mas porque reconhecemos que esses milagres que Jesus fez, que Jesus faz, era isso que Jesus queria ensinar para aquele homem. Olha, se você não crê, você não vê milagre, você não vai crer, né? Mas é necessário que você creia sem ver. Os milagres são para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e possamos ter vida em seu nome. Jesus coloca à prova a fé daquele homem. Jesus disse, olha,
vai. Desce. Na verdade foi versículo 49, quando Jesus disse, olha, se não vê sinais não vai crer, aquele homem parece que nem ouviu o que Jesus disse, ele disse, Senhor, desce comigo antes que meu filho morra. Desce comigo antes que meu filho morra. Interessante. Aquele homem acreditava que para que seu filho pudesse ter vida, era necessário que Jesus fosse até a sua casa. Ele reconhecia Jesus como uma pessoa de autoridade, de poder, reconheceu Jesus como Senhor, ele até disse, Senhor, desce comigo para que meu filho não morra. Mas Jesus prova a fé dele, porque na verdade o que Jesus queria é que ele não cresce somente por causa dos milagres, mas que ele cresce, que esse Jesus a quem ele estava pedindo, ele era muito mais do que um homem que fazia milagre. Na verdade, ele era o Filho de Deus. Ali Jesus quer revelar para ele e para nós, que na verdade, o que faz a diferença nas nossas vidas, é quando nós cremos na palavra que Jesus disse. Ele creu que Jesus era Senhor, mas ainda não creu que Jesus como Filho de Deus. Por isso ele pede que Jesus vá à sua casa para curar os seus filhos. Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida como nós achamos melhor, do nosso jeito, em nosso tempo. Era isso que esse homem entendia. Senhor, se o Senhor não for na minha casa, o meu filho não vai ser curado. Às vezes nós também achamos dessa forma. Olha, se Jesus não for lá na minha casa, olha, se Jesus não for lá no hospital, olha, se Jesus não for. Mas às vezes ele já nos deu a palavra, irmãos, de fé para nós cremos. E nós não temos crido na palavra. Por isso, queremos um milagre. Por isso queremos ver para crer. Esse homem, na verdade, estava demonstrando que ele realmente cria se Jesus fosse lá. Se o Senhor descer, meu filho não vai morrer. Se o Senhor for comigo, meu filho não vai morrer. Mas Jesus então ali diz para ele, vai porque o teu filho vive. Vai porque o teu filho não morrerá. Mas ele já vive. E sabe por que ele vive? É porque você veio a mim. É porque você creu em mim. É porque você creu na minha palavra. Vai, porque o teu filho vive. Jesus põe à prova a fé daquele homem. Jesus queria saber até que ponto ele estava disposto a obedecê-lo. E é por isso que ele diz, olha, se você não vê, você não vai crer também como os outros. Mas eu quero dizer para você, pode voltar. Eu não vou com você, mas você pode ir. Porque o teu filho não está morto, mas ele vive. Ele vive. Fé é isto. Jesus queria despertar naquela homem esta fé, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E porque se Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é onipresente. Ele não precisa ir lá na minha casa, Ele não precisa ir lá na sua casa. O que precisa entrar na minha casa, o que precisa entrar na minha vida é a palavra dEle. Eu decreto a sua palavra. Esse homem, quando ouviu essas palavras, vai porque o teu filho vive.
O texto diz, e o homem, versículo 50, e o homem creu na palavra de Jesus. O homem creu na palavra de Jesus. Quer ver milagre? Quer ver sinais? Quer ver Jesus agindo? Quer ver Jesus salvando? Quer ver Jesus restaurando a vida dos seus filhos? Quer ver Jesus restaurando a sua família? Quer ver Jesus restaurando o seu casamento? Creia na palavra de Jesus, porque a palavra dele é vida eterna para aqueles que nele confiam. Ele creu na palavra de Jesus e foi-se. E então ele foi. A fé, irmãos, é o fim, fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das coisas que se esperam. Esse homem diferente daqueles outros chegou ali incrédulo, mas na sua conversa com Jesus, Jesus gerou ali uma fé que salvou a vida daquele de seu filho que estava morto. E é isso que Jesus quer fazer também nas nossas vidas. Através do nosso relacionamento com Ele, Ele quer nos dar essa fé salvadora, essa fé regeneradora, essa fé que faz tudo novo. Esse é o segundo sinal de Jesus ali. O segundo sinal representa que esse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e sendo Deus, Ele é onipresente. Ele é onipresente. Quando nós cremos na sua palavra, a palavra dele tem poder para curar, para salvar, para libertar, mas aquele que crê. Por isso, lá em Hebreus 11:6 diz, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Como eu e você temos nos aproximado de Jesus? Esperando um milagre? Ou esperando uma palavra de fé? Aquele homem foi buscar um milagre, mas ele recebeu uma palavra de fé, e ele creu na palavra. Ele creu na palavra de Jesus e foi salvo. E o seu filho foi salvo. E a sua casa foi salva, porque o texto depois vai dizer isso. E quando ele voltou para casa, os seus empregados logo foram dizer, olha, o seu filho vive. Ele disse, que horas? Que horas que a febre o deixou? Ele disse, olha, foi às 7 horas. Então o texto diz, então ele se lembrou que aquela foi a hora que Jesus deu uma palavra, vai. Vai, porque o teu filho vive. E o texto diz, então, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa. E creu ele, e toda a sua casa. Olha as consequências, irmãos, de quando nós cremos na palavra de Jesus. Recebemos ela no nosso coração com fé. A salvação, a libertação, a cura, a milagres. Jesus não precisava ir à casa daquele oficial para curar o seu filho, pois, como Deus, Ele está e estará presente perto daqueles também que o buscam de todo o coração. É isso que esse texto nos ensina. Jesus, esse foi o sinal. Olha, esse Deus, Ele é onipresente. Aquele que crê nele, Ele está com ele. Ele está com ele. A diferença, irmãos, entre receber as bênçãos de Cristo e receber a Jesus Cristo,
que foi isso que aconteceu ali com os galileus, uns receberam as bênçãos, mas os galileus receberam Jesus. Os samaritanos receberam a Jesus. Uns receberam as bênçãos e ficaram com as bênçãos. Mas os samaritanos e os galileus receberam Jesus e creram nele como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A diferença é que quando nós só recebemos as bênçãos são passageiras. Mas quando nós recebemos a Jesus, nós temos a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna. Irmãos, nós já estamos encerrando, precisamos entender que muito mais do que o céu como um lugar, muitas vezes nós queremos servir a Deus pensando no céu como um lugar. Os judeus desprezaram Jesus porque estavam esperando em Jesus um lugar para eles aqui neste mundo. Um lugar de descanso, de refrigério, de vida abundante aqui neste mundo. E eles não entenderam que Deus não tem para nós aqui um lugar de descanso, mas Deus tem uma pessoa. Deus tem uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e é Ele que é o céu, e é Ele que é o nosso céu, Ele que é o lugar do nosso descanso, Ele é o lugar onde nós vamos desfrutar de todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Muitas vezes estamos buscando servir a Deus pensando num lugar, mas Deus não tem um lugar para nós, Deus tem uma pessoa. E Deus colocou nessa pessoa, o seu Filho Jesus Cristo, toda a plenitude, toda a preeminência, como Jonathan tem sempre frisado aqui conosco, toda a preeminência está em Cristo Jesus. Por isso a palavra vai dizer, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muitas vezes estamos atrás das bênçãos, mas não queremos aquele que é a bênção, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo deseja que todos se aproximam dele e creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E que também creiam, não somente que ele é o Cristo, o Filho de Deus, mas também creiam na nossa inclusão juntamente com ele ali na sua morte. Porque não adianta crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, se não crer também, irmãos, que nós somos atraídos junto com Ele ali naquela cruz, para ali sermos mortos dos nossos delitos e pecados, pelos nossos delitos e pecados, para agora na sua ressurreição, ter uma nova vida. E essa nova vida não é baseada em coisas, em lugares, mas essa nova vida é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era isso que Jesus queria revelar ali. Por isso João escreve esse sinal. Jesus fez muitos sinais, mas esses especial que eu escrevi, esses especiais que eu escrevi, que Jesus realizou, é para que vocês possam crer que esse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Essa, irmãos, tem sido o meu alvo, tem sido a minha oração. Senhor, me ajuda a crer que Jesus é o Cristo. Mas não só crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mas que eu possa viver crendo nele, crendo na minha inclusão ali, a sua morte, que eu morri com ele, Senhor, para a vida de pecado, crendo que eu ressuscitei e agora eu estou nele, guardado nele, e nele eu tenho a vida eterna, a vida abundante. Me ajuda a crer, Senhor. Ajuda meus irmãos a crer também. Deus, porque
Irmãos, nesse mundo nós teremos aflições. Nesse mundo nós teremos aflições. E essas palavras são as palavras que nos dão bom ânimo para nós vencermos o mundo. Saber que nós não estamos sozinhos, nós temos esse Cristo, o Filho de Deus, em nós. Em nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, mais uma vez eu te louvo, te bendigo, Senhor, pela palavra, Senhor, que mais uma vez Tu, ó Deus, enviaste aos nossos corações. Ó Pai, é Tu que conheces o que está no oculto do coração de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, as nossas fraquezas, Tu sabes as nossas limitações, Tu sabes, Senhor, aonde o inimigo muitas vezes tem trabalhado, tem lançado os seus dados nas nossas vidas para, ó Deus, nos afastar do Senhor, para destruir, ó Deus, a nossa família, destruir o nosso casamento, destruir a vida dos nossos filhos. Mas obrigado pela palavra que o Senhor traz para nós, nos trazendo a memória, Senhor, que nós temos um Salvador, o Salvador do mundo, que é Cristo. E se nós cremos nele, Senhor, nós não vamos perecer, porque foi o Senhor que disse que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que nós queremos, cada dia mais, ó Pai, crer nele, estar nele, que ele esteja em nós, seja formado em nós, para que não venhamos desfalecer, mas possamos estar firmes, ó Deus, te servindo de todo o nosso coração, te amando de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje para todos sempre. Amém.